nos preparar para a live com Luciana Davi. Ela vai falar um pouquinho da experiência dela no Canadá. Então, se você já está aí, vai chamando, vai enviando lá o convite para os amigos, para a gente conversar com Luciana Davi sobre a experiência dela no Canadá. Ela já até entrou aí, mas vamos lá, pessoal, vamos mandando aquele aviãozinho, ó, e chamando o pessoal para a live com Luciana. Luciana foi 2 vezes para o Canadá. Luciana é fisioterapeuta e é instrutora de Pilates da Home Pilates aqui na Bahia. Eu vou aqui colocar o card da live dela. Deixa eu só colocar esse card aqui. Enquanto isso, vocês vão fazendo aquele trabalhozinho, hein? De ir chamando a galera para assistir a live com Luciana Davi. Ela deve estar entrando aí. Então vamos lá, vamos convidando o pessoal para essa live hoje com a querida amiga, colega, enfim, vamos convidando o pessoal para a live. Hoje, infelizmente, a live de meio-dia, de 1h da tarde com Nádia, não foi possível por conta da internet, mas nós faremos essa live novamente, assim como a de Roberta hoje, às 20h30, também não vai dar para acontecer, porque em Floripa faltou luz, está chovendo muito, a internet está caindo, então a gente preferiu não arriscar. E essa live também foi remarcada ainda para essa semana. Eu posto aqui a live com a Roberta. Mas hoje a gente vai conversar com Luciana Davi, que é fisioterapeuta, que viajou 2 vezes fazendo intercâmbio de Pilates no Canadá com a gente. Luciana, que é profissional de Pilates, da Home Pilates. E ela vai falar um pouquinho do que ela trouxe dessa experiência no Canadá para o trabalho dela. Afinal de contas, Luciana repetiu o programa. Luciana foi no primeiro grupo e depois, 2 anos depois, eu acho, eu não lembro assim, Luciana repetiu o programa. Luciana já foi professora também do nosso curso de formação e hoje trabalha com essa proposta do Home Pilates já há algum tempo. Ela também vai falar um pouquinho da experiência dela. Luciana trabalha com cadeias musculares, então ela vai poder contar um pouquinho aqui da história dela, como é que está sendo o trabalho dela agora. Tá? Então, o que é que a gente faz agora? Aviãozinho convidando a galera para a live e assistir um pouquinho da conversa aqui com Luciana. Eu vou chamar a Luciana agora. Deixa eu convidá-lo. Foi aí. Vou desligar aqui. Cadê? Entrei? Nossa! E aí, Lu? O meu vídeo eu tô meio pausada, assim, não tô sem saber aqui se tá funcionando, tá? Tá ok. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Então. Você tá ótima. Você tá ótima, linda. Pessoal, vambora aí, chegando, esse povo chegando. É um evento, né? Falar do Canadá, pra mim é um evento. Né, Lu? Pois é. Poxa, eu devia ter colocado esse batom vermelho em homenagem à bandeira. Oportunidade de se arrumar, então vamos. Entrevista ao Né, vivo. Lu? Pois é. Eu aqui, então, vou tirar o óculos para dar uma melhorada aqui. E aí, Lu, me conte, como é que tá você nessa quarentena, em casa, todo mundo em casa? Você tá atendendo? Então, em casa, adaptando, né, essa nova proposta de trabalho também, né, fazendo as videochamadas, na parte de fisioterapia domiciliar, porque não pode parar, né, tem alguns pacientes idosos. Certo. E o Pilates, como a gente trabalha com essa proposta do condomínio, né, e muitos clientes, né, pacientes, alunos, clientes, optaram também, alguns deles, por fazer por vídeos, né? Então, assim, a gente prepara os vídeos, faz aquela cartinha e faz um plano de aula mesmo, esses vídeos em forma de plano de aula, e envia e encaminha para os alunos. Assim como acho que a maioria está fazendo, né? Se não for assim, através do Zoom, da plataforma Zoom, ou live, Instagram. Lu, você viajou para o programa de intercâmbio 2 vezes com a gente. Você foi em 2010, você foi do primeiro grupo,
E depois Isso. você foi em 2015, não foi, Lu? Não, 2012. 2 anos. Não, você acha que eu ia aguentar esperar tanto tempo para voltar? Ah, porque Nova York você foi. Fui em Você foi só para 2015, Nova York. Eu estava associando que você já tinha 2015 e vivido no 2016 foi em Canadá. Nova York. É, 2015. mas, então, eu fui no primeiro grupo, né? Na verdade, assim, eu tinha feito, eu trabalhava, eu tinha um estúdio de Pilates, né, em sociedade, que era o de Vilas do Atlântico, e eu tinha feito a especialização lá da Active Pilates pelo ISBA, né? Isso. Do Instituto Social da Bahia. E eu tinha finalizado a especialização, estava atendendo lá na Sendor, na época, que era quando a gente conversava, que você chegou com essa proposta, e eu me animei muito, né, para ir, porque eu já estava, como eu estava fechando, na verdade, o estúdio lá de Vilas, né, pela questão da distância, então eu estava com aquele questionamento se eu ia continuar investindo, trabalhando no Pilar, com Pilates, se eu ia montar um outro estúdio, se eu ia trabalhar, né, como instrutora em outros estúdios, e estava aquela desanimada um pouquinho, né? Estava trabalhando com a fisioterapia lá na Sindor. Então, quando a gente ficou conversando, deu aquele start assim, não, eu vou porque é bom, é uma experiência internacional, é uma outra visão. Então, nem pensei duas vezes, eu acho que eu fui a primeira a me inscrever. Foi a primeira a conversar com aquele menino, Eric, que era da... Eric, Não, né? Gabriel. Fui lá pra já pagar e paguei logo a passagem, tudo. Então, assim, tirei logo o meu visto, acho que foi uma das primeiras. E, assim, a experiência que eu falo, assim, que é um marco para mim, né? Assim, tem o Luciano antes do Canadá, a Luciana depois do Canadá. Depois do Canadá. E aprendeu o caminho da roça, não foi, Lu? Foi. Então, assim, foi muito gostoso. O grupo da gente foi sensacional. Tava todo mundo meio assim com medo, né? Tinha umas pessoas que já se conheciam, eu conhecia também uma ou outra pessoa, eu conhecia acho que só a Rebeca. Não, sim. Conhecia a Rebeca da Pós, né? Era a única que eu conhecia, assim. Fora você e Mayra. Então, assim, a Rebeca assim, ajudou muito, porque eu conheci ela, a gente acabou ficando juntas, né? Na mesma casa. E o grupo teve um entrosamento muito legal. E foi uma experiência assim, bacana. As aulas, eu era apaixonada pelas aulas, tanto é que eu não conseguia me desvincular da Retrofit, né? E nem da Riverdale, porque quando terminava ali o curso, passeava um pouquinho, e aí, poxa, mas essa semana vai terminar a aula, vai terminar a aula a tal horário, mas eu vou querer fazer uma outra aula de tarde lá, né? Eu pagava até extra para poder você fazia aula personal, né? Aula junto com o dono lá do Canadá. E na Riverdale também, né? Lembra que eu fiz com o Chan? Não sei se ele ainda trabalha lá, não. Com Laura. Fiz umas 2 aulas personal com ele, porque lá era aquele pilates terapêutico, era individual. E eu falei, não vou sair daqui sem também essa experiência de ter um professor, instrutor canadense me orientando no pilates. E assim, fiz 2 aulas extras também. Eu lembro, uma delas eu acompanhei. Uma delas eu acompanhei. Mas fazer uma ressalva, o curso inteiro muito completo, muito bom. Ó, entrou. Também te amo, Jô. Mas é porque eu queria mais, sabe? Então, eu ia passar um mês ali, eu queria... Você visitou a academia de ginástica, não foi, Lu? Você visitou uma academia, fez negócio de Aí foi em 2012, eu já fui com um pouquinho mais de tempo, né? Porque já conhecia já tudo, a parte turística, porque em 2010 a gente foi também com muita sede de conhecer Toronto. Quando a gente terminava o curso, as aulas, a gente corria, a gente comprou aquele kitzinho que ia para Cenital. O Gym Pass, né? Para o City Pass. City Pass. E a gente queria conhecer Toronto também, né? Ir nos barzinhos também, nos restaurantes. A gente foi à boate à noite. Foi muito, muito legal. Não tinha WhatsApp na época. A gente se virava no inglês
nas informações. Não tinha celular. A única que tinha, eu lembro, eu estava lembrando esses dias que eu fiz assim, poxa, hoje em dia é tudo mais facilitado. Oi, Céu, meu colega de faculdade, Marcel. Obrigada. Então, a gente se comunicava assim, era por Facebook, sei lá, Orkut na época, assim, quem Eu não levou, lembro, mas eu lembro que era difícil. E me é, lembrei agora de uma menina, Jéssica, de Aracaju, que eu recebi uma mensagem do pai dizendo que ela já tinha gasto 5.000 reais de telefone. Porque ela ficava usando a internet do Brasil para então. poder se localizar. Então, não tinha nem iPhone, não tinha essa opção do celular. A única que levou o Nextel, que era aquele tijolão, foi Rafa. Exato. Levou e a gente passava esse número, às vezes, pro familiar, né? Para poder se comunicar, mas era no orelhão de lá, no cartão, né? Ou na casa da família. Ou no curso de inglês que a gente fazia, né? Que também a gente fez esse ano, tinha o curso de inglês, e lá tinha, tipo, a lan housezinha, a gente tinha acesso, às vezes, ao computador. Mas a gente se comunicava, assim, era pelo telefone da casa, e era muito engraçado, porque a maioria das pessoas, assim, não falavam inglês, até para chamar na casa tinha dificuldade, né? A gente vai dizer assim, ó, vamos se encontrar, Mayra vai rir agora, na Estadaina. Era bem isso. Eu com a barriga enorme, né, Lu? Ai, Mayra falando, no meu primeiro ano, minha conta de lá deu R$1.200, quase surtei. Primeiro ano que levou celular. Até bom, tá vendo? A gente não tem esse gasto. Então, assim, a gente teve muita sorte também de conhecer a cidade, né? E a gente se virou. Em 2012, eu fui mais tranquila, assim, já conheci Toronto, já conheci as principais, né? Pontos históricos de lá. E aí eu tive mais oportunidade, também já não tinha um curso de inglês, então eu ia para as aulas da Retrofit, da Riverdale, a gente foi para a Stott, né? A gente conversou, foi uma época que a gente estava conversando, entrando em contato com o pessoal da Stott Pilates. Foi, exatamente. E eu fui na academia lá, que era Energy Energy Power, uma coisa assim. É uma franquia. É uma franquia, né? Tem várias lá, tem. Porque lá tinha muita... Porque lá no Canadá tem essa coisa assim diferente, né? Assim, não é muito assim. Tem umas academias mesmo de musculação, mas tem as academias que tem muita aula. Aula. Então lá teve o TRX, que eu fiz a aula com os kettlebells, que nem estava em 2012, né, que eu fiz isso. E aqui não estava ainda utilizando nem os kettlebells, nem as alças de suspensão. E fiz as aulas lá e fiz o Gravity Pilates, que não tinha chegado ainda aqui. Né? O Gravity Pilates não tinha chegado. Eu fiz uma aula, inclusive, com a professora que é da história, que vocês tiveram aula no passado. Com Bianca. A aula de Gravity foi com ela, eu dava aula nessa academia. E fiz também a Fletcher Towel, que são as toalhas de Ron Fletcher. Que era o Pilates, me lembro, você fez uma aula de Fletcher. Então, assim, vale ressaltar que Luciana tem um trabalho corporal, minha gente, que a gente morre de saudade. Ei, Joana. Milena, um beijo, Milena. Um beijo, Milena. Luciana tem um trabalho de corpo, de consciência corporal, executando o movimento de Pilates. E vale também dizer que Luciana fez o treinamento com o Brett Howard nos Estados Unidos, quando nós fizemos. E também fez com Deborah Lessa. Então, Luciana tem uma bagagem do Pilates muito, muito grande. Ela tem muita experiência com Pilates mesmo. É linda, é uma prática linda, muito natural. Lu, é de verdade. E assim, e eu e Joana, a gente fica assim, morrendo de ciúme de Mônica e de Milena, porque bem mais Joana, bem mais Luciana. Ai, Mônica entrou agora, tá vendo? A gente morre de ciúme das meninas, mas assim, Lu, você realmente fazia muita aula além de fazer o curso.
né? Eu não sei, teve duas viagens que você, acho que você emagreceu 10 quilos. De tanta aula que você fazia. Você chegou com um corpo, foi embora com outro. 4 semanas. Milena dizia que eu tinha ido grávida e voltei sem bebê. E assim, o que você aprendeu, Lu? O que você trouxe para a sala de aula, né? Porque lá o repertório, uma coisa que eu acho interessante é que elas têm um repertório. Eu estou agora, bem agora mesmo, traduzindo a aula de Barbara Grant para a construção do Snake no Reformer, né? O Snake no Reformer. Sim. E é muito legal ver que elas têm uma base clássica forte. Você vê na construção da Retrofit, apesar deles terem a bandeira de que são uma escola contemporânea, mas que não foge, inclusive, até a ordem dos exercícios do Reformer, a mesma sequência do MED. E aí, de repente, você cai naquela escola e simplesmente faz todas as aulas, absorve. E como é que você trouxe isso para cá? Porque eu vejo um pouco disso do seu trabalho na Home Pilates, principalmente. Me fale aí um pouquinho sobre isso. Então, assim, essa primeira viagem, então, deu aquela animada, reanimada. Eu voltei, assim, entusiasmada. E foi uma época que a gente trabalhou muito na construção também, da incorporação de tudo que a gente vivenciou lá nos cursos da Active. Porque foi uma época que você estava grávida de Rafa. Eu ia te substituir em algumas aulas, inclusive, da parte de repertório. Então, assim, foi muito enriquecedor, né, ter essa prática na questão da segurança de passar, porque elas são muito seguras. Né? Todas as professoras lá são muito seguras para passar o exercício, para adaptar o exercício, né? Até porque lá, então, assim, uma das coisas que eu gostei muito de lá é a questão da divisão das turmas. Porque lá, você está com dor, você tem seu problema, né, a sua limitação, dificuldade. Principalmente se tiver dor, você vai fazer suas sessões individuais. Você vai fazer o personal. Eu acho isso fundamental. Não tem opção. Tem opção, vai fazer aula individual. E aí tinha aquela salinha dos equipamentos, né? Isso, continua assim. E as aulas em grupos que eram solo com os aparatos e a parte de reformer, né? Que não era o reformer, era o Allegro, né? Que a gente hoje elas utilizou. têm o reformer da Tem a parede de mola, branco, que é um pouquinho mais alto. Elas têm a Exochair, que é aquela cadeira parecendo a Funda, mas que tem as alcinhas de elástico do lado. E elas têm a Wall Spring da Balance Body, que tem a barra do push-through, né? Então, hoje, sim, a estrutura tem dois. Eu lembro assim, em 2010, aulas em grupo não tinha ainda as Exochairs e não tinha as paredes de mola. Mas em 2012 eu já fiz com as paredes de mola. Eu lembro que eu fiz a aula com as paredes de mola. Isso. Então, as pessoas que faziam em grupo, então elas têm uma linha, né, de raça de construção de aula, né? Você tem lá, você vai começar agora, nunca fez pilates, então tem um repertório, né? Que era assim que ela falava, né? Que era repertório 1, que é o básico do básico, em que você vai aprender vai fazer os exercícios, os movimentos, com todos os princípios do Pilates. Inclusive, assim, eu acho que essa parte da respiração, acho que eu nunca respirei tanto como eu respirei lá no Canadá. Acho que é por isso que eu voltei tão viva, assim, né? Porque elas focam muito nessa questão da respiração. Elas são muito atentas à respiração. Então, e se você avançava, né? Aí você vai construindo o seu movimento também dentro do Pilates. Não avancei, ainda tem que ficar aqui fazendo essas aulas que tinham espalhados durante a semana que a gente marcava, né? Exato. E você avançava, você podia fazer as outras aulas que iam avançando, né? Então, tinha aulas também específicas, algumas assim, no caso de uma reabilitação, assim, a pessoa que saiu das aulas individuais para retornar, tinha aquele Pilates também mais terapêutico também, né? Que eram mais mobilizações. E tinha as aulas que eram voltadas mais para fitness.
Mas é um fitness que eu falo aqui, que não é para aquele negócio de caneleira, de peso. Nada disso. Eu saí de lá suada e o maior prazer, só utilizando ali o Allegro, ou às vezes o rolo, as heavy balls, as faixas elásticas, que elas usavam muito, no máximo um halterzinho também de 1 quilo. Acho que não era nem 1 quilo, meio. De 1 quilo, é. E que depois a gente foi ver que, na verdade, era basicamente a série de pezinho de Joseph Pilates, né? Que elas faziam a mesma série. E Lu, uma outra coisa, assim, para quem tá aí agora, que chegou, Luciana tá falando um pouco da experiência dela no Canadá. O que mudou um pouco, entendeu, Lu? Então, na sua época, elas só usavam uma nomenclatura mais direta. Então, reformer básico, reformer intermediário, mas tinha aula de low back pain no reformer. Lembra disso? Para dor lombar no reformer. Né? Hoje em dia, elas têm assim, reformer flow, reformer power reformer, e tem gentle flow. O que é gentle flow? É justamente o before the 100, é o pré-pilates. Entendeu? Aí no solo. E a cadeira segue a mesma proposta, e a parede também, a wall spring, também segue a mesma proposta. Seja lá para o que for. Pensando sempre, a gente sempre pergunta assim, mas o aluno decide ali ele fazer uma aula intermediária. Uma coisa importante dizer é que todo aluno faz essa aula de iniciação personalizada, né? Que é no estúdio que eles chamam de estúdio clinical, que é para quem está doente ali, com alguma coisa. E dali, essa pessoa ela é encaminhada para mais ou menos, já é dado a ela uma ideia do que ela pode fazer. Então, se ela entra um dia numa aula errada, o professor vai ali no pé do ouvido no final da aula e fala: olha, eu acho que ainda você precisa continuar nessa aula. Aí uma coisa que Bianca falou e que é verdade, o aluno ele acaba acompanhando aquele professor, entendeu? Então, ele acaba seguindo o professor mais até do que a aula. E a evolução é melhor. Né? Isso. E lá também, assim, o que é diferente que chamou a atenção e que, assim, que eu sei que é difícil a gente fazer aqui em algumas aulas no Brasil, especialmente aqui em Salvador, Bahia. É a questão, assim, do respeito, assim, né? Eu estou fazendo minha aula, eu estou aqui. Então, assim, como eu convivi sendo aluna e colega dos canadenses, eu sinto a diferença, assim, na questão das turmas, né? Eles se cumprimentam, eles conversam, mas não tem muita conversa, né? Não tem muito aquela zoada que às vezes, né? Que faz parte aqui, porque tem a questão cultural também. Cultural. Não tem como mudar, às vezes. Mas que realmente ter feito aula lá, você sente, eu acho que é isso, por essa questão do ambiente, você sente mais. E também a questão do toque, porque lá elas tocam muito pouco. Isso. E eu comecei a me questionar se eu era invasiva demais, porque eu pegava demais. Entendeu? E eu falei assim, será que tem tanta necessidade do toque? Será que tem tanta necessidade de ficar mostrando os exercícios? Porque elas em inglês, a gente conseguia entender. Né? Tudo bem que tinha o comando verbal é muito bom. Mas a gente teve uma parte, assim, acho que nas 2 primeiras semanas, das 2 diante, a gente já quase não precisava mais de tradução, já ia vendo elas, através do comando delas, era possível entender o que elas queriam. Uma moia vermelha. Né, Lu? A linguagem é única. O problema é quando você não faz um curso de formação. Se seu curso é raso, aí é que bicho pega. Se você não souber o que é uma posição inicial, um tabletop, né, um front position. Esse é o grande problema que eu digo. Você precisa conhecer o repertório, conhecer a nomenclatura. Precisa saber os nomes, que ela falava 100, double leg, aí a gente já tinha se entranhado. Exato. Né? Então, então, assim, eu acho que eu comecei a me questionar muito essa questão dessa coisa do toque exagerado, exacerbado, que eu tinha aprendido até na minha primeira formação, né? Que não tem nada a ver com Active. E, então, assim, esses detalhes, assim,
a questão da orientação verbal, assim, fundamental delas, de um entendimento muito fácil. E eu acho, elas falam, parece que tem um encantamento. Assim, quando ela fala assim, respira, ela respira junto, né? Ela vai... Eu tô traduzindo, Então ela faz 45 minutos. Bárbara, né? Bárbara faz 45 minutos no Reformer falando, porque eu tô traduzindo ela, ela executando toda a série para chegar no Snake. Eu mandei recentemente para Mayra e Joana, porque eu disse, gente, ela tem mais de 50. Eu disse, eu quero chegar isso aí, porque uma coisa é você executar a sua aula ali sozinho, outra coisa é você executar falando. E isso chamava muita atenção da gente. Eu nunca me esqueço, uma professora que ficou ali uns 3 ou 4 minutos eu traduzindo ela no teaser. Eu acho que foi no 2º ou 3º ano, eu não me lembro qual foi delas. Um teaser perfeito, e a mulher aqui falando, meu Deus, essa mulher não vai, e sem perder, sabe? Isso treino, é construção de movimento, é condicionamento também, é contrologia, né, Lu? Com certeza. Eu lembro uma vez, acho que foi em 2012, eu tenho até essas fotos, eu acho que você vai lembrar também, que Bárbara estava vendo, a gente estava numa aula de parede de molas, ela estava vendo um pouquinho de dificuldade na questão da mobilização da coluna, acho que lateral, que era, né, fazer uma onda assim, e ela parou na mesma hora e ela pediu para a gente tirar as alças de perna, enrolar Esse vídeo no corpo, enrola uma mola aqui nas costelas e pegou aqui, pegou em outra mola e para a gente sentir a mola, né, junto com o movimento. Eu lembro disso, a gente tem esse vídeo. Da torácica e as costelas. Foi uma experiência muito bacana, assim. Na mesma hora ela teve um frisinho assim, eu acho que não tá indo conforme, né? Eu acho que, assim, o pessoal tá meio enrijecido, vamos soltar mais, vamos... E ela, na mesma hora, ela fez essa adaptação, assim, pra gente sentir. E depois ela passou o exercício e você vê que foi, assim, foi sensacional. E essa questão do toque que você falou aí, né? O toque tátil, né? Que você teve essa percepção de que não necessariamente e você hoje no online, né? Que você não toca. Como é que é isso? Então, aí eu uso muito, eu tô usando muito o que ela fazia. Eu respiro junto, vamos lá, respira junto comigo. Faço toda a respiração, vou dando os comandos verbais e de visualização, né? Então, às vezes eu sentia, quando eu terminava de dar uma aula, eu sentia, sem a experiência antes, né, com elas, eu sentia que eu saía muito cansada, porque pegava demais e puxava, e o aluno, né, ele ficava viciado, e dá uma puxadinha aqui no meu pescoço, me ajuda aqui a fazer esse movimento, acabava ficando, saía das aulas, ficava muito, porque aqui a gente tem uma carga horária também que é muito maior do que a delas lá, né? Que a questão também entra aí a parte econômica, né, financeira, exato. Enfim, a diferença. Então, eu senti 4 horas por dia. E tem essa questão, né, do final da aula, que tem esse vício de passar a bolinha cada final de aula, a gente passar a bolinha. Eu entendo, eu acho importante, porque também a gente pega aqui pessoas que nunca na vida tiveram uma experiência de movimento. Né? Porque lá no Canadá, a maioria das pessoas teve, né, alguma experiência de movimento. Na escola, né? Porque a educação física escolar é muito boa. O esporte, enfim, a dança, né? Muitas delas são bailarinas profissionais, foram bailarinas profissionais. Então, eles têm essa experiência de movimento muito forte. E aqui, a gente recebe pessoas que realmente não têm essa questão do movimento, não tem experiência de movimento, de toque, de corpo, quase que nenhum. Então, eu entendo hoje em dia realmente a necessidade e a importância, né, de sentir esse relaxamento no final. Mas lá não tem essa questão de relaxar no final. Pelo contrário, a gente fazia os exercícios com essa progressão, né, ia subindo de intensidade. E no final a gente fazia até um exercício vigoroso, você sai de lá energizada, revigorada. Aí não tem a questão de você
relaxar, para sair da aula. Você saía com vontade de andar toda por onde. Foi aí que eu emagreci muito. Por isso que eu emagreci muito. Ô, Lu, e assim, uma coisa que chama atenção é que todas as pessoas que têm a experiência, né, principalmente as pessoas que trabalham com o Pilates, onde se pega muito no aluno, quando começam, porque hoje tem um estágio, que na sua época era fazer aula. Agora você pode observar, anotar, depois perguntar ao professor e tal. Vocês estavam na aula de inglês nesse momento. Então, hoje, realmente, o aluno ele passa o dia inteiro no estúdio. Ele fica de manhã acompanhando as aulas corridas. Muitas vezes eles fazem, porque se sobrar equipamento, eles chamam os meninos para fazer. E de tarde é o curso mesmo, né? Que é direcionado só para aquele grupo de 12 instrutores. E uma coisa que sempre fala é, Aline, elas tocam muito pouco, né? Antes eu pensava na situação assim, poxa, mas mesmo o idoso, ele tem uma formação de exercício, a consciência corporal melhor do que os nossos idosos que não tiveram essa experiência na escola. Mas a gente hoje já vê no Brasil, mesmo com toda essa dificuldade, eu digo isso porque lá no estúdio hoje a gente trabalha muito próximo, se não algumas turmas com esse modelo. Eu vou dar o exemplo de minha mãe, a turma de minha mãe, que é a mesma turma de minha Dinda, de Marlene, que é a mãe de Mayra, que são acima de 70 anos, onde elas fazem todas os mesmos exercícios. Obviamente, tem ali uma coleguinha que é mais avançada e que, ao invés de fazer só o reformer básico, o professor já vai construindo o reformer intermédio com elas e aquela aluna já está no intermediário. E isso faz, Lu, com que elas fiquem de olho ali, ó, olho virado, eu quero fazer, eu quero chegar no que fulana já está chegando. Mas elas sabem que elas estão fazendo o sistema. Elas sabem quando elas deitam no uniforme, o que é que elas, por onde elas vão começar. Que é pelo footwork, por exemplo. Elas sabem que se elas vão para o chão, ou elas vão fazer o pré-pilates, ou elas já vão começar com o The 100, né? Isso também, eu acho, na minha opinião, que você dá muita autoridade à pessoa com o próprio corpo, né? E eu acho que isso acontece lá, mas eu vim ouvindo uma mudança aqui no Brasil disso daí. Exatamente. Acho que aqui tem essa questão da dependência, muita dependência, né? Desde a troca de molas, né? Porque lá é feito pelo próprio aluno, né? A gente troca a mola e assim, hoje em dia no nosso estúdio isso não acontece mais não. Cada aluno troca a sua mola e agora mais do que nunca, porque com a retomada o aluno ele vai ficar ali no equipamento dele que ele já no equipamento é isso que eu já estou pensando. Ele que vai trocar e colocar mola. O nosso, inclusive, assim, até o equipamento que ele usa, ele mesmo que limpa. Sempre foi assim. Obviamente que agora a gente vai ter que cuidar mais disso, né? Lu, aí me diga, você fez a formação de cadeias musculares. Isso. Foi isso? Foi. Como você juntou isso com o Pilates? Você conseguiu juntar? Não conseguiu? Como é isso? Eu acho que o Pilates, na verdade, já trabalha com a parte de cadeias musculares, né? Então, assim, a cadeias musculares, eu busquei, né? Eu fiz a formação do método Busquei, foi um complemento do Pilates. Então, o Pilates, ele trabalha o corpo na globalidade, né? Com dissociações importantes. Então, dissociação pélvica, dissociação de quadril com a dissociação de membros superiores com tronco, dissociação de tronco e cintura pélvica, muita dissociação escapular. Então, o Pilates ele já trabalha muito nessa linha. Tanto é que quando tem a parte, claro, a parte clínica de consultório, que a gente faz através da terapia manual, que são algumas técnicas, né, que servem, né, para fazer uma liberação miofacial, mas é sempre o método, ele indica, o tratamento terapia manual mais associada a movimento. Né? Então, entra muita questão da mobilidade. E alguns exercícios que eles propõem no curso, muitos são que existem no método Pilates, seja do pré-Pilates, que a gente já vê desde o pré-Pilates, como também os exercícios do Pilates. Então, muita questão de mobilidade lateral, que a gente tem bastante, né, no método Pilates, com as sequências do Marmede. Então, tem para iniciante, Marmede do iniciante, rotações de tronco,
A gente tem o twist, o spine twist, enfim, tem uma série de o serrote, o sol, tem a flexão anterior, né, e algumas poucas extensões, mas que a gente tem um repertório imenso no Pilates de flexão anterior, dos mergulhos, que é o push-through. Enfim, então, assim, sempre a gente, né, e vamos dizer assim, cientificamente agora está mais do que comprovado que a fisioterapia, ela é uma questão mais ativa, né, ela tem a parte passiva quando é necessário, realmente, que o paciente está impossibilitado de se movimentar, tem a parte passiva e também a parte passiva, mesmo ele se movimentando para a questão de algumas liberações, né, seja articular, seja muscular, mas a parte de movimento, ela é essencial para qualquer tratamento, isso aí é cientificamente comprovado. Então, assim, minha parte de movimento, a parte do consultório é Pilates. Eu uso os exercícios, a respiração, os princípios da contrologia. Então, é uma combinação, assim, perfeita. Ok. Aí, Lu, quando você volta, você vai 2012, aí 2000. Por volta disso aí, você termina a sua pós, trabalho com sinal de conclusão maravilhoso. Você começa a dar o curso avançado com Joana. É aí que vocês decidem ir para Nova York para revisar o conteúdo avançado do método Pilates com, na época, presidente da PMA, Deborah Lessen. Deborah Lessen, né? E foi outra experiência, né? Maravilhosa. Essa também de Nova York. Então, fui com uma amiga especialíssima, maravilhosa, assim, que eu admiro muito, né, profissionalmente. E a gente teve essa oportunidade de ter esse curso juntas, né, em dupla, só pra gente, Deborah Lessen, toda, só pra eu e Joana ali. E também foi uma experiência, assim, fantástica, né? Porque é a mesma questão, né? Não tanto toque, mas com orientação. Deborah Lessen já é idosa, né? Então, assim, a maior parte do tempo, inclusive, ela ficou sentada. Né? Ela nem mostrava os exercícios, mas é que o Pilates, ele tem, né? Você estudando, ele tem essa linguagem única, universal, assim, né? De entendimento. Não precisa, é muito simples, né, Lu? Não precisa ficar floreando muito, né? Não. Então, assim, foi bem bacana. Depois a gente se encontrou com você, que aí a gente se encontrou foi em Nova Jersey, que a gente fez o curso com Brett Howard, foi. Aquele ano foi o ano que a gente decidiu que a gente, pelo menos assim, a Active Pilates iria deixar de ser uma escola contemporânea e começar a transição para o método clássico. Mas somos uma escola clássica com um ensino contemporâneo, né? Assim, a gente lida com nossos alunos de todas as formas, de todas as tribos, né? E aí, Lu, você é uma professora excelente da formação avançada, né? Como foi essa experiência, né? Ensino, tudo isso que você colheu, você trouxe para a formação do curso avançado. Excelente. Vocês deram várias turmas, né? A gente deu em Aracaju. Foi Aracaju e aqui em Salvador. E aqui em Salvador. Então, assim, o curso avançado, ele é desafiador, né? Então, assim, é desafiador para mim, porque eu tinha algumas questões com os exercícios que eu achava que não iria conseguir fazer, né? Sim. E lá, né, com o Brett, principalmente, eu tirei todos os meus entraves com o teaser na caixa alta do Reformer, com o horseback. Então, assim, lá a gente fazia naqueles equipamentos clássicos, que eram muito mais difíceis com a de couro, né? E a gente tinha que passar tudo que também a gente vivenciou lá para os equipamentos daqui, que às vezes não condiziam com os exercícios, dificultavam, né? Depois eu e Joana, a gente viu bem isso, quando os equipamentos foram tão adaptados que dificultava a realização. O foco não acontecia. Então, a gente tinha que meio que readaptar assim, os exercícios, né? Mas sem perder o objetivo dele e a linha do exercício. Então, ele foi desafiador nessa questão, né? Da gente poder
trazer esses exercícios para os equipamentos. Na forma mesmo original, na forma clássica. E, assim, as turmas foram muito legais, elas foram muito receptivas. Eram pessoas que não tinham cursos de Pilates e não tinham o básico do Pilates, não sabia os exercícios básicos, um 100, enfim, né? Um double leg, não sabia realmente os principais exercícios do match, né? E a gente tinha que também essa questão do desafio de passar o que é básico para elas, e também adaptar e mostrar o avançado, né? O exercício. Certo, Lu. Vocês têm pergunta para a Luciana? Quem está aí tem pergunta para a Lu? Querem fazer alguma pergunta para ela? Vale também complementar que Luciana é bailarina clássica, né? Contemporânea, talvez, não sei. Mas como eu voltei a 18 uma barra corrida com demi-plié, Batman Tandi, Batman GT, você faz. Então, sua base é uma base clássica. Amo a dança, amo. Lu, se você tivesse que me dizer, quem tiver pergunta pode colocar aí, mas se você tivesse que me dizer, qual é o seu exercício predileto? O que você mais gosta? Ó, eu amo a cadeira. Então, para mim, é o forward lunge, que é o castral. Eu amo esse exercício. Se eu for fazer assim, hoje eu vou fazer Pilates. Hoje eu vou fazer minha aula aqui de Pilates. Se eu estiver no estúdio, com certeza vai ter o forward lunge. Se não tiver o forward, é o side. Lu, então você precisa ir lá usar nosso Electric Chair, que tá lá para você fazer seu forward lunge. Né? Gosto também de todos os exercícios de extensão. Eu adoro as extensões, né? Porque eu tenho essa rotação interna muito grande, então eu gosto dessa abertura do tórax, então eu gosto muito dos swans, do solo mesmo, né? Eu adoro o dive press, o swan, o dive swan. Gosto do... Agora, não é o postru... sim, é um postru meio que adaptado, que eu fiz até com Roberta, que foi em 2016 que eu voltei a Nova York, que eu fui visitar meu irmão, e aí fiz com Roberta do Rollate Pilates. Uma adaptação muito boa, porque eu estava com um encurtamento de peitoral muito grande, e ela fez deitadinha no Cadillac, só um braço, eu na pontinha, fazendo tipo um mergulhinho deitada, e fazendo esse alongamento. Essa experiência com Roberta foi muito legal, muito, muito interessante. Ela é mais livre, e a Pura também. É bem Pilates clássico. Terminou de fazer isso, ela perguntou quais eram as minhas questões, né? Ela fez uma avaliação, foi uma aula particular, eu fiz uma aula particular com ela e uma aula com mais 2 pessoas. Então, assim, ela fez uma avaliação rápida, perguntou quais eram as minhas questões, eu falava que sentia muita necessidade de fazer as extensões e a abertura do peitoral, porque eu me sentia, às vezes, muito retraída, né? Então, ela trabalhou isso, foi um aquecimento, principalmente quando fiz individual, mas quando a gente fez em trio, a gente começou com a sequência lá do Reform, do Footwork, que ela botou até a gente fez um 100 lá, Reform, com aquele contatorzinho que eu até tirei foto para você, contador de música, para a gente fazer a contagem dos 100. Inspira, expira. Então, assim, foi outra experiência bem bacana assim, também com ela. Eu tenho vontade de conhecer o estúdio dela, não conheço. Eu estive em Nova York, não acabei não. O estúdio original, né, que foi... depois ela reconstruída, não sei o que era antes, não sei, porque acho que teve alguma outra coisa para depois ser o estúdio dela, né, que é o Rollate Pilates. Pessoal, perguntas. Lu, eu queria te agradecer, né? O quanto eu te admiro, você sabe disso. Você é uma amiga querida, é uma pessoa que eu quero bem. Ave Maria. Queria te agradecer essa oportunidade de você estar aqui com a gente, aceitar enfrentar essa live aí, né? Linda de batom vermelho, eu amei.
Estamos morrendo de saudade de você. Você precisa ir lá experimentar nossos equipamentos. Em breve, Joana, dia 9 vai receber o estúdio. Joana vai virar um estúdio todo clássico também. E a gente quer receber você lá. Você é super. Todos aqui são muito bem-vindos. Quem quiser visitar o nosso estúdio, fazer aula nos equipamentos clássicos. Agora, tá só com essa coisa, né? Da restrição, da quarentena. Mas assim, terminando tudo isso, vão lá, vão visitar, viu? Leva suas amigas, Mônica e Milena, que a gente tem ciúme assim, declarado. Saudade, João. Também um pouquinho. E você dá uma aula pra gente, porque você é muito boa. Muito boa. Excelente profissional. Viu, Lu? Eu que muito agradeço. Obrigada. Eu que agradeço. Você sabe, né? Que você, Joana, Mayra, moram no meu coração. De Jara, que eu vi que ela entrou, não sei se ela tá aí. Você é a pessoa da moral que ela entrou hoje aí. Moram no meu coração. Assim, e agradeço muito toda essa experiência, né? Graças a você, essas viagens no Canadá. E, assim, foi um prazer enorme trabalhar nessa empresa, que eu sempre falo isso, né? Que, assim, meus caminhos, eu fui escolhendo, optando por outros caminhos, mas eu guardo aquilo, a experiência da Active Pilates no meu coração, da minha especialização, até como instrutora de Pilates, as minhas colegas, né, que foram meus colegas lá na época do SBOT, meus alunos, carrego comigo sempre, sua mãe, seu pai, Salma Tataca. Então, assim, só tenho mesmo a agradecer a Active Pilates. Minha experiência do Pilates foi enriquecedora e eu hoje sou profissional de só por ter trabalhado com você. E a Joana Mascarenhas também, toda aquela experiência. Não foi no Canadá, mas foi em vários outros momentos aqui em Aracaju, em Nova York. Todos os perrengues da vida, né, Lu? Lu, um beijo para você. Pessoal, obrigada. Hoje não deu para ter a live com Roberta. Tá sem luz lá. A gente vai divulgar amanhã já os horários da live de Nádia e de Roberta, que hoje a gente não conseguiu fazer. Lu, um beijo. Você mora no meu coração. Muito obrigada. Pessoal, tchau, tchau. Até a próxima. Beijo. Tá salva, viu, Lu? Vou salvar na galeria. Ai, tá.